Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu agradeço a sua companhia e audiência. A Organização Mundial da Saúde se reúne essa semana para discutir o Tratado Global de Combate às Pandemias. Durante 3 dias, representantes de quase 200 de países vão analisar as propostas do grupo de trabalho, criado para pensar como é que o mundo deve se preparar para outras pandemias. O objetivo é que as populações não voltem a ser apanhadas desprevenidas. Segundo a OMS, a variante Ômicron do SARS-CoV-2, detectada inicialmente na África do Sul, está se alastrando em nível global, apresentando risco muito elevado e que pode ter consequências graves em algumas regiões. A agência da ONU pediu aos 194 Estados-membros que acelerem a vacinação dos grupos de risco. E vários países fecham as fronteiras e adotam outras medidas para conter a chegada da nova variante do coronavírus. O Japão anunciou nesta segunda-feira o fechamento de suas fronteiras a todos os visitantes estrangeiros para frear a variante Ômicron da Covid-19. 3 semanas após flexibilizar algumas restrições, o governo já decidiu implantar controles rígidos de fronteira, algo que muitos consideram coisa do passado. Durante o dia, os ministros da saúde do G7 vão se reunir em caráter de urgência para tentar estabelecer uma estratégia comum diante do avanço da pandemia. A variante Ômicron, detectada inicialmente no sul da África, já está presente em vários países. Muitas nações já adotam restrições para viajantes procedentes do sul africano, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Arábia Saudita, Kuwait e Holanda. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pediu no domingo aos países que suspendam as restrições antes que provoquem mais danos à economia do continente. Na mesma linha, o diretor da OMS para a África fez um apelo para que os países priorizem a ciência em vez de impor restrições de voo para conter a nova variante. Mas a Organização Mundial da Saúde advertiu que a cepa representa um risco muito elevado para o planeta. A boa notícia é que até o momento nenhuma morte associada a Ômicron foi registrada e Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica Sul-Africana, declarou à AFP que dezenas de pacientes suspeitos de portar a variante Ômicron mostraram sintomas leves como fadiga. 9 cidades do sul de Minas já anunciaram oficialmente que não vão patrocinar festas no Réveillon e no Carnaval. Poços de Caldas é mais uma que anunciou que não vai realizar a festa em 2022. As festas de Réveillon e Carnaval, organizadas pela Prefeitura e oferecidas gratuitamente à população, foram canceladas após uma avaliação dos riscos epidemiológicos. Não somente Poços de Caldas e outros municípios brasileiros tomaram atitude de recuar em relação a festividades vinculadas ao poder público, né? Como o Réveillon, por exemplo. Então nós vamos recuar nesse sentido e automaticamente o Carnaval também, nós não teremos investimentos públicos para tal. Com a decisão de cancelar essas comemorações públicas, o que está autorizado são eventos em lugares privados. Todos os ambientes particulares, casas de eventos, podem trabalhar nesse sentido, né? Conversamos a respeito disso também, mas teremos algumas cautelas, né? Que vão ser diretrizes estabelecidas pelo Comitê da Saúde e é importante que a gente continue a viver, porém com muita cautela, com muita moderação. A decisão teve repercussão na internet e também nas ruas de Poços de Caldas. A pandemia ainda não terminou, né? Então precisa ainda ter muito cuidado. Precisamos voltar para normal. A vida tem tão pouco dessa doença agora que está sendo transmitido. Porém, a tradicional queima de fogos na passagem de ano será mantida e o local ainda será definido. Entendemos que a queima de fogos, e lembrando bem que são fogos silenciosos, conforme a lei municipal, nós faremos essa queima, né, dando esse marco aí à passagem de ano de 2021 para 2022. O Estatuto da Pessoa com Câncer foi sancionado essa semana pelo governo federal. O documento amplia os direitos das pessoas que convivem com o câncer. Além de reiterar a garantia do atendimento gratuito e integral pelo Sistema Único de Saúde, o Estatuto da Pessoa com Câncer lista direitos fundamentais para atender os acometidos pela doença. O principal objetivo do Estatuto da Pessoa com Câncer é garantir
a esses pacientes que possam exercer os seus direitos sociais por meio de promoção, diagnóstico precoce e um tratamento adequado e o mais rápido possível. De acordo com o documento, o paciente de câncer passa a ter direito à assistência social e jurídica para ter acesso aos benefícios que já existem para aqueles que têm a enfermidade, prevê prioridade no atendimento dessas pessoas, desde que respeitados outros casos como idosos e gestantes, e incentiva a promoção de hábitos saudáveis e estilo de vida para combater o câncer. Mais ou menos 70% a 75% dos pacientes com câncer são tratados dentro do SUS, o restante, então a minoria é tratada no setor privado. E a gente sabe que o SUS, apesar de ser um sistema muito bom, é um sistema também que tem deficiências importantes. Então o Estatuto vem numa boa hora para tentar minimizar ou combater essas dificuldades do SUS. Um ponto do Estatuto muito bem recebido pelos especialistas é o que prevê o atendimento educacional em classe hospitalar ou em regime domiciliar para crianças e adolescentes com câncer. Essas medidas vão ajudar a diminuir a evasão escolar motivada pela doença entre os mais jovens. Ele é um divisor de água para todas essas pessoas que necessitam em algum momento, deste tratamento humanizado, igualitário, diferenciado. Mônica descobriu o câncer em setembro do ano passado. No início, não quis se tratar porque não aceitava a doença. Mas, com toda uma rede de apoio, está vencendo. Estou aí me recuperando super bem, bem acolhida. Estou fazendo meu tratamento firme e forte. Para quem tem a doença, nunca desista, nunca diga não para a vida. Sempre sim, sempre em frente, vamos lutar que nós vamos vencer. O assunto agora é economia. O polo industrial de duas rodas em Manaus está apresentando melhoras no desempenho, apesar da falta de peças para o setor. Polo industrial de duas rodas da Zona Franca de Manaus apresenta melhor resultado desde 2015, ano recorde de produção do setor. A pandemia da Covid tem prejudicado o segmento com relação a insumos e peças vindas da Ásia. Mas o setor se recuperou e também tem apresentado crescimento de vendas no Brasil e nas exportações. O polo de fabricação de motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas e similares está instalado na Zona Franca de Manaus há 45 anos. Emprega de forma direta 14 mil pessoas em 14 fábricas. Os números apresentados de janeiro a outubro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, cresceram. Motocicletas e similares, 28,1%, ultrapassando a marca de 1 milhão de unidades produzidas. E o de bicicletas, 15,6%, com quase 650 mil unidades produzidas. A Abraciclo, associação que representa o polo de duas rodas, considera os números da produção muito bons, se levado em conta a crise mundial na fabricação de insumos e peças nos países asiáticos. O mercado deve continuar aquecido. É perceptível o crescimento do número de motocicletas utilizadas no serviço de entrega e também como opção de deslocamento ágil e acessível. Além disso, as altas seguidas nos preços dos combustíveis levaram muitos consumidores a optarem pela motocicleta por ser um veículo mais econômico e com baixo custo de manutenção. Porém, temos um grande desafio que continua. Esta questão da cadeia de suprimentos é algo que deve perdurar por pelo menos mais 6, 8 meses, entrando dentro de 2022, mas todas as indústrias estão fazendo o máximo para manter os seus planos de produção, manter o atendimento à nossa base de canais e clientes por todo o Brasil e com a principal prioridade que é atender os nossos consumidores. O crescimento da produção do polo de duas rodas da Zona Franca de Manaus não se reflete apenas no mercado interno, mas principalmente o externo. As exportações para Colômbia, Argentina e Estados Unidos representam hoje 80% de motocicletas e 67% de bicicletas. E o potencial de continuarmos e aumentar a exportação para esses países e o uso da bicicleta, a gente vê que é uma constante necessidade para a mobilidade urbana. Isso aí reflete realmente a recuperação desses países com relação à pandemia e também o uso crescente da motocicleta para uso urbano e a questão
de transporte individual. Foi reinaugurada esta semana no Egito uma estrada com mais de 3.400 anos de história. A Avenida das Esfinges foi aberta numa cerimônia pomposa, na tentativa de reerguer o turismo no país. O projeto faraônico demorou décadas para ser escavado e a conclusão foi celebrada ontem no Egito com uma cerimônia à altura. São quase 3 quilômetros que datam mais de 3.400 anos. Uma travessia entre Karnak e Luxor. O caminho chamado de Estrada dos Carneiros ou Avenida das Esfinges teve sua longa lista de antiguidades descoberta em 1949 e várias tentativas de restauração desde então. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, caminhou pela travessia, assim como carruagens e 400 atores em roupas da época dos faraós. Tudo para tentar restaurar também o turismo no país, que perdeu quase 10 bilhões de dólares desde 2019, no início da pandemia. E olha essa, um indiano construiu uma réplica do Taj Mahal, símbolo universal do amor eterno, para homenagear a esposa e como uma mensagem de paz ao seu país. Uma prova de amor bem cara, hein? Confira. O Taj Mahal, a principal atração turística da Índia, foi construído como uma prova de amor. Um cidadão em Burhanpur, no centro do país, decidiu construir uma réplica com o objetivo de homenagear a esposa e enviar uma mensagem de paz a todos os indianos. Sempre quis contar ao mundo a história de como a esposa de Shah Jahan, Mumtaz Mahal, morreu nesta cidade de Burhanpur e o Taj Mahal deveria ser construído aqui. Mas como fica longe de Makrana, de onde é o mármore branco do Taj Mahal, Shah Jahan não construiu aqui, assim como o Taj Mahal original foi feito em memória da esposa de Shah Jahan, Mumtaz. Fiz esta réplica como um presente para minha esposa. Levei 3 anos e muita paciência para concluí-la. A obra-prima arquitetônica da arte indo-islâmica foi construída em Agra no século XVII por iniciativa do imperador Shah Jahan, para eternizar a memória de Mumtaz, sua esposa favorita falecida. A mulher morreu nesta mesma cidade, dando à luz seu 14º filho em junho de 1632, depois de ter acompanhado Shah Jahan para reprimir uma revolta local. Já a esposa de Anand está viva e opinou sobre a construção do palácio 1/3 menor do que o Taj Mahal original. A reprodução do monumento custou mais de 15 milhões de rúpias, ou 202 mil dólares. Uma prova de amor bem cara e que levou 3 anos para ficar pronta. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!